Olá, o meu nome é Valdir, eu sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e meu objetivo neste vídeo é abordar o tema ensino confirmatório. O que é o ensino confirmatório? O ensino confirmatório, também conhecido como doutrina, catequese, instrução de confirmandos ou catecismo, é o período em que o pré-adolescente ou adolescente tem para estudar de uma forma muito especial a Bíblia Sagrada e as doutrinas fundamentais da fé cristã. Normalmente, o período em que o pré-adolescente ele entra na doutrina ou no ensino confirmatório é quando ele completa os seus 10, 11 ou 12 anos. Isso pode variar de uma congregação para outra, dependendo da forma como a liderança, o pastor e a igreja local têm a respeito deste assunto, sobre o ensino confirmatório. Em algumas localidades existe também o que nós chamamos de período pré-confirmatório ou pré-confirmandos, em que os adolescentes ainda menores, eles também têm um período de preparação para entrar na doutrina ou no ensino confirmatório. Esta idade de 9, 10 ou 11 anos é uma idade especial porque presume-se de que este pré-adolescente ele esteja ávido e pronto e predisposto a aprender coisas novas devido às suas curiosidade, digamos assim, em relação aos diferentes assuntos e imagina-se então que esse seja um bom período de preparação e que haja uma possibilidade e uma facilidade também para eles internalizarem os conteúdos que são aplicados e trabalhados no ensino confirmatório. Algumas igrejas dizem que esse ensino confirmatório ele prepara o indivíduo para a Santa Ceia, para que ele possa participar da Santa Ceia. Bom, isso não é verdade. O que acontece é que o período do ensino confirmatório, ele culmina com a participação da Santa Ceia pela primeira vez, que algumas igrejas chamam então de primeira comunhão. É a culminância deste ensino confirmatório, que é o dia da sua confirmação. Na verdade, pode muito bem, depois do assunto a respeito da Santa Ceia, ter sido abordado com esses pré-adolescentes e que eles já conheçam e internalizem este assunto e saibam lidar com esse assunto, nada impede que a igreja possa antecipar a participação deles na Santa Ceia. Mas, via de regra, especialmente aqui na Igreja Luterana, normalmente, então, o período do ensino confirmatório, ele culmina com o dia da confirmação, quando também aquele adolescente, ele participa da Santa Ceia, juntamente com a sua família, juntamente com a igreja, pela primeira vez. Muitas vezes as pessoas nos perguntam qual é o conteúdo do ensino confirmatório. Bom, tem gente que pensa que o ensino confirmatório, ou a instrução de confirmandos, tem a ver com o catecismo. Então, os pais já dizem para os seus filhos, olha, vamos estudar o catecismo. Mas, na verdade, nós temos muito mais do que o catecismo para estudar. Os conteúdos que nós podemos abordar no ensino confirmatório são mais ou menos o seguinte. Primeiro, conteúdo sobre a Bíblia. Nós podemos ter conteúdo sobre os mandamentos. Nós podemos ter um conteúdo a respeito dos artigos da fé cristã, especialmente a partir do credo apostólico, em que fala sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós temos um conteúdo a respeito do Pai Nosso e as petições relacionadas à oração do Pai Nosso. Também nós temos um conteúdo relacionado ao batismo, ou o sacramento do batismo. Também temos um conteúdo sobre o ofício das chaves, o que é isso e como isso é aplicado na igreja, como também um conteúdo a respeito do sacramento do altar ou a Santa Ceia. Aqui nós temos, então, pensando nos mandamentos, nos artigos da fé cristã, no Pai Nosso, no sacramento do batismo e no sacramento do altar e também no ofício da chave, nós temos as 6 partes principais do catecismo. Mas atrelado a essas 6 partes principais, nós temos então assuntos como a Bíblia, como evangelização, como história da igreja, como a liturgia da igreja e a forma de culto, como isso é abordado, assuntos também relacionados sobre a mordomia cristã, assuntos relacionados a céu, a morte, a ressurreição, eternidade, assuntos relacionados ao perdão e ao arrependimento e ao perdão dos pecados e assim por diante. Então vejam vocês que dentro do ensino confirmatório, nós temos vários assuntos que estão relacionados entre si. Especialmente é importante ressaltar que todo o ensino confirmatório ele é relacionado à vida prática do indivíduo. Por exemplo, eu vou colocar um exemplo aqui para você.
Tipo, quando nós estudamos o 5º mandamento, que fala sobre o tema não matarás, ali nós abordamos o tema sobre não matar, não prejudicar alguém, temas como a violência, como o bullying, todos eles estão relacionados ali quanto ao 5º mandamento, a respeito das guerras, a respeito da eutanásia, são assuntos relacionados ao 5º mandamento. Quando nós abordamos o 6º mandamento, não cometerás adultério, nós não somente falamos a respeito do adultério entre casais, mas também falamos a respeito dos jovens, dos seus relacionamentos amorosos e assim por diante, falamos a respeito do divórcio, são assuntos relacionados ao 6º mandamento. E assim por diante. Então, todos os mandamentos, todos os assuntos doutrinários que são trabalhados nesse ensino confirmatório, eles estão relacionados à vida prática do indivíduo. Então, o adolescente, o pré-adolescente, ele faz uma leitura teológica, uma leitura doutrinária, porém relacionado à sua vida prática. Isso torna interessante, porque a interação entre os adolescentes é muito grande, eles trazem exemplos do seu cotidiano para a sala de aula, o que faz então com que este ensino, este momento de aprendizado, ele seja enriquecido com as experiências de vida que cada um traz para a sala de aula. Bom, seria se os pais pudessem participar deste processo. Muitas vezes se terceiriza o ensino confirmatório para a igreja, ou para a liderança da igreja, ou para os catequistas e assim por diante, e os pais parece que eles não querem participar do processo. Martinho Lutero, por exemplo, quando ele fala a respeito do ensino confirmatório, cada uma dessas partes principais sobre o catecismo, sobre a oração e assim por diante, ele sempre dizia, assim como o chefe de família deve educar e ensinar o seu filho no seu lar. Então fica aqui uma dica muito interessante para que os pais possam ser parceiros também nesse processo de educação juntamente com seus filhos e os ajudem que eles possam também se enriquecer daquele conteúdo, né, e possam relacionar o assunto que é aprendido na escola ou na sala de aula e que possam também relacionar à sua vida diária. E os pais então são os nossos parceiros importantes nesse processo. Eu diria que nós não deveríamos apenas terceirizar a educação teológica ou espiritual dos nossos adolescentes para a igreja, ou para os pastores e padres e assim por diante, mas que também os pais pudessem ter um papel importante nesse processo de educação na vida dos seus filhos. Bom, isto é o que nós entendemos sobre o ensino confirmatório, sobre o período de doutrina, sobre esse período de aprendizado a respeito da Escritura Sagrada, a respeito das doutrinas fundamentais da fé cristã e como essas doutrinas podem ser relacionadas à vida diária. Então nós trabalhamos os mandamentos, nós trabalhamos sobre quem é Deus Pai, sobre a criação, sobre o Deus que fez o mundo em 6 dias, descansou no 7º. Nós falamos a respeito de Jesus, que é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, que morreu na cruz por nós. Nós falamos a respeito da igreja cristã, qual o significado da igreja para a nossa vida e a importância de se participar de uma igreja. Nós falamos a respeito do céu e inferno, sobre o estado intermediário das pessoas quando morrem, ou seja, são vários assuntos relacionados à vida cristã, assuntos relacionados a partir da Escritura Sagrada, são temas doutrinários, são temas teológicos, são temas bíblicos, mas também são temas do cotidiano. Por esta razão, então, este período do ensino confirmatório, que vai dos seus 10, 11, 12 ou 13 anos, ele é muito importante para todo pré-adolescente ou todo adolescente. A igreja, ela acaba ganhando com isso, a família ganha com isso. E nós, enquanto adultos, nós também sempre vamos lembrar do nosso ensino confirmatório. Eu espero ter respondido algumas perguntas, algumas curiosidades de vocês a respeito deste assunto. Se você também quiser entrar em contato conosco, está aqui abaixo uma possibilidade então de interagir conosco, fazendo as suas perguntas, e nós estamos sempre prontos para responder e trazer para você maiores informações a respeito desse tema ensino confirmatório. Que Deus abençoe a todos vocês, um grande abraço.